O ano era 1998 e a cidade de São Luís, Maranhão, vivia dias quentes e úmidos, com suas ruas estreitas e casarões coloniais testemunhando um passado esquecido. Mas, longe do burburinho dos mercados e dos becos iluminados por postes antigos, algo muito mais macabro acontecia. Às margens da BR-135, entre armazéns abandonados e galpões industriais, ficava o Instituto Biomédico de Pesquisa Avançada, um prédio sem identificação, de janelas lacradas e cercado por uma muralha de concreto. O local se camuflava na decadência da região, mas para os poucos que cruzavam seu perímetro havia um detalhe sinistro: um cheiro adocicado e enjoativo no ar, um odor químico misturado a algo orgânico, podre e vivo ao mesmo tempo. Por trás dessas paredes frias, o projeto abominável estava em sua fase final. O Dr. Ernesto Cavalcante, um geneticista de renome internacional que havia desaparecido do radar acadêmico, comandava a operação. O objetivo? Criar um ser humano adaptado a qualquer ambiente, com metabolismo acelerado, regeneração celular perfeita e sentidos aguçados. Mas a ciência não conhece limites morais quando movida pela obsessão. Durante anos, pessoas desapareceram nas redondezas, ribeirinhos, moradores de rua, operários. A polícia nunca encontrou pistas e os registros de denúncia eram discretamente arquivados. As cobaias humanas eram apenas números em relatórios, e o número X17, também chamado de Sujeito Zero, estava prestes a renascer como algo muito pior do que os criadores poderiam prever. A madrugada de 15 de novembro foi abafada e tensa no laboratório subterrâneo. O Sujeito Zero estava em sua fase final de transformação. Seu corpo jazia preso em uma cápsula de contenção, submerso em um líquido viscoso e transparente. A pele, outrora parda e ressecada pela fome, tornara-se agora negra e lustrosa, como a de um animal anfíbio. Seus olhos, que antes eram castanhos, afundaram em órbitas escuras e vazias. Os músculos fibrilaram violentamente, crescendo e se contraindo como algo tentando nascer dentro dele. O Dr. Cavalcante observava com um misto de fascínio e horror, enquanto as células se multiplicavam em padrões anômalos. O que deveria ser um avanço para a ciência estava se tornando um erro irreversível. O primeiro a perceber o desastre foi Fernando Lira, assistente do projeto, que monitorava os sinais vitais do paciente. O batimento cardíaco do Sujeito Zero disparou para mais de 300 BPM. Os gráficos enlouqueceram e então o impossível
aconteceu. As garras perfuraram o vidro blindado. Em um instante, a cápsula explodiu para fora, espalhando líquido denso pelo chão de metal. Fernando mal teve tempo de gritar. Uma sombra disforme e animalesca o derrubou, e os alarmes soaram em todo o laboratório. O que emergiu da cápsula não era mais humano. Era um híbrido grotesco de carne e ossos contorcidos, uma aberração rastejante, pulsante e insaciável. Fernando Lira caiu de costas, olhos arregalados de pavor. Tentou engatinhar para longe, mas uma mão deformada o agarrou pelo tornozelo. As falanges haviam se alongado, afiadas como facas. A criatura puxou Fernando com uma força sobre-humana, arrancando carne e músculo antes mesmo de ele conseguir gritar. O sangue escorreu quente pelo chão, misturando-se ao fluido viscoso da cápsula rompida. O corpo do assistente tremeu em espasmos e seu grito estridente ecoou pelos corredores. Os outros cientistas correram desesperados pelos túneis de contenção, digitando códigos de segurança que não funcionavam. O monstro aprendia rápido. Suas pupilas dilatavam conforme absorvia o medo de suas presas. Dr. Cavalcanti conseguiu chegar ao painel de emergência, ativando as barreiras de aço que trancariam a criatura na câmara. Mas, antes que a porta se fechasse, a aberração se lançou contra o metal, amassando-o como papel alumínio. O doutor recuou, coração acelerado. Eles estavam todos condenados. Do lado de fora, São Luís dormia em sua habitual tranquilidade. O mar refletindo a lua cheia. Ninguém sabia que, a poucos quilômetros dali, o inferno havia sido solto. A criatura não estava apenas viva, estava faminta. Enquanto os cientistas corriam para suas mortes, um único sobrevivente conseguiu escapar pela saída de ventilação. Um estagiário chamado Augusto Mendes. Ele correu pela rodovia ensanguentado, descalço, gritando por socorro. Mas quem acreditaria naquilo? Naquela noite, um apagão misterioso atingiu parte da cidade. No centro histórico, onde turistas bebiam em bares de fachada colonial, os postes de luz piscaram antes de se apagarem de vez. No silêncio repentino, um som surgiu nos becos estreitos, um rosnado gutural, profundo e doentio, vindo de algum lugar entre as sombras. O sujeito zero havia escapado do laboratório e agora espreitava os becos como um predador silencioso. Nas horas seguintes, a cidade mergulhou no horror absoluto. Primeiro, foram relatos desencontrados de pessoas desaparecidas. Depois, encontraram os corpos, dilacerados, torcidos em ângulos impossíveis. Policiais entraram em vielas e nunca mais saíram. As emissoras de rádio começaram a noticiar
uma criatura desconhecida, atacando moradores nas ruas do centro, mas ninguém sabia dizer o que era. Alguns diziam que era um animal selvagem, outros falavam de algo sem forma definida, que se movia rápido demais para ser visto. Enquanto isso, nos escombros do laboratório, os alarmes ainda piscavam em vermelho. Os militares chegaram ao local apenas para encontrar câmeras queimadas, arquivos destruídos e uma única gravação de áudio ainda intacta. Gritos humanos seguidos pelo som da carne sendo rasgada e uma respiração pesada e faminta. Nas noites seguintes, São Luís virou um túmulo ao céu aberto. As autoridades impuseram toque de recolher, mas ninguém se sentia seguro. O que era o sujeito zero? Um erro da ciência? Um castigo divino? Ou algo que nunca deveria ter existido? As ruas estavam vazias, mas no escuro. Ele estava lá, rastejando entre prédios, caçando pelo puro prazer da matança. No dia 20 de novembro, a última transmissão de rádio foi interrompida por um grito ensurdecedor, seguido por estática. Os últimos sobreviventes tentaram fugir da cidade, mas a criatura já havia aprendido a caçar em grupo. Os experimentos continuavam dentro dela e cada vítima se tornava parte de algo maior. São Luís nunca mais foi a mesma. O projeto abominável não era mais um segredo, era um legado de horror.